O anime começa de forma misteriosa com uma garota se prostrando diante de um rei, mas fazendo uma cara de espanto ao ver quem ele era. Você já vai descobrir o porquê. Após a abertura, vemos essa mesma garota sendo chamada de princesa pelo mordomo dela. Ela estava em um navio indo em direção ao Reino do Sol, mas o mordomo ou servo dela reclama que ela não poderia chegar 2 dias adiantadas, mas ela não se importa, pois queria conhecer um pouco do reino antes de fazer suas obrigações reais. Antes de sair do navio, ela diz para os marinheiros voltarem logo para o país deles, pois o país precisava daquele navio. E eles reclamam, pois queriam beber no porto. Eles se despedem da princesa, que ao botar o pé em terra firme, diz que o clima ali é tão seco que machuca a sua pele. Em uma narração, o anime revela que esse é o Reino do Sol, um dos maiores reinos que controla boa parte do mundo e onde reside o Rei do Sol. Ela fica surpresa em ver tantas pessoas na rua e vai em uma barraquinha de fruta ver o preço das coisas, porque estava morrendo de fome. No entanto, ela acha o preço da fruta muito caro e o dono da loja diz para ela sair fora e não contaminá-lo com a pobreza dela. Ela vai à procura de um lugar para passar a noite, mas não consegue encontrar nenhum lugar com um quarto vago. Ao sair decepcionada da quinta hospedaria que ela visitou, 2 homens suspeitos começam a observá-la dando um sorrisinho malandro e abordam ela perguntando se ela queria ficar na pousada deles, e ao mencionarem o preço e direito à comida de graça, ela fica animada, mas é enganada por eles, que roubam os pertences dela e saem correndo. Ela diz que estava na hora de dar o troco e se prepara para usar magia contra eles, mas desmaia antes por causa da fome. Ela acorda em uma cama e nota um homem a observando, mas calma, foi ele que salvou ela e deu abrigo a ela. Ele diz que tinha que voltar ao trabalho e pede para suas 2 filhas cuidarem dela. Ela agradece e pergunta se podia comer alguma coisa. Após fazer uma refeição, ela explica para as 2 garotas que veio do Reino da Chuva e é uma princesa. A mais velha pergunta se ela veio sozinha e ela responde que veio de navio com sua comitiva, mas mandou eles para casa porque só queria ficar e conhecer a cidade. Ao receber a pergunta do porquê veio até a cidade, ela explica que veio para se casar com o Rei do Sol, deixando as 2 surpresas com isso. E rapidamente elas se tornam amigas. Para contextualizar, o anime mostra um flashback onde o governante do país diz que, em troca de deixar o país da chuva continuar autônomo sem ser dominado pelo país do Sol, o Rei do Sol pediu que uma das suas 4 filhas se casassem com ele. Elas decidem qual delas com pedra, papel, tesoura, e a Nikki, que é o nome da protagonista, vence. Já as outras ficam felizes com a vitória dela, porque não precisariam se casar com o rei, que é conhecido por ser malvado e impiedoso, e quase que jogam a princesa à força no navio para ela ir logo. Será que ele é tão mal assim? Em seguida, o anime mostra uma conversa suspeita entre 2 oficiais da marinha, dizendo que em breve a princesa chegaria no ponto de encontro em alto mar em seu navio, onde seria escoltada por eles até o país. Eles não entendiam porque o rei queria se casar com uma garota de um reino tão distante e pobre, e com um sorrisinho malandro, o outro fala que só saberiam perguntando a ela diretamente. No entanto, eles ouvem aqueles 2 pilantras que roubaram a Nikki falando sobre como o dinheiro que ela tinha era sem valor e reclamando por só terem conseguido comprar uma cerveja. Enquanto pensavam no que fazer com as roupas roubadas dela, aqueles 2 membros da marinha chegam ali perguntando do que eles estavam falando. De volta à pousada onde a Nikki estava, ela conversa com as garotas e explica que precisava seguir viagem até a capital. As garotas dizem que só é possível chegar lá de caravana, então elas vão atrás de uma, mas não encontram nenhuma que estava indo para a capital naquele momento. A Nikki diz que enquanto não encontrasse, teria que ficar por ali e trabalhar. Enquanto passavam por uma praça, a Nikki vê um sistema avançado de água e pergunta se ali tem chuva. A Lisa, que é a garotinha, fala que de vez em quando acontecem tempestades ali, mas na capital nunca chove, por isso o reino se chama Reino do Sol. Ela explica que essas construções levando água para a cidade foram tudo ideia do rei atual, que além de ter feito isso, expulsou os caras maus do reino e reviveu a economia. A Nikki elogia o conhecimento dela sobre o país e ela continua dizendo que graças ao rei, o pai dela pode cuidar dos seus negócios sem nenhuma preocupação. As 2 se sentam debaixo de uma árvore com vista para a cidade e a Lisa diz que ali era o lugar favorito do pai dela, onde ele sempre levava a sua mãe, mas a Nikki descobre que a mãe dela morreu. Ela diz que quer crescer e se tornar uma moça da qual seu pai possa se orgulhar no futuro, e a Nikki diz que isso vai acontecer. Em seguida, aqueles 2 malandros de antes aparecem ali planejando sequestrar a Nikki e levá-la, porque com certeza aqueles 2 soldados da marinha disseram a eles que ganhariam uma grana boa fazendo isso. No entanto, eles acabam levando a garota errada e a Nikki aparece ali onde os 2 estavam para acabar com eles e levá-la embora. Quem ela salvou foi a irmã da Lisa, e com isso a família dela não poderia ser mais grata a Lisa. Ela vai embora e os agradece por tudo que fizeram. Em seguida, o anime mostra ela chegando no portão do reino dias depois
depois e dizendo aos guardas que veio se casar com o rei deles. No entanto, ela é levada pro palácio toda ferrada porque brigou com os guardas que pensaram que ela tinha uns parafusos soltos, mas tudo se resolveu. O anime mostra a mesma cena do começo, onde ela estava na sala do rei e se surpreende ao ver o rosto do rei que parecia uma criança. O anime continua com ela impressionada que o rei era um pirralho. Ele diz a ela que sabe que sua família pode controlar o tempo e queria que ela fizesse chover porque estava cansado do sol. Ela do nada começa a meio que atacar o rei, ou sei lá o que ela estava fazendo, enquanto dizia que o mundo não era o brinquedinho dele, mas claro que ela é levada pelos guardas e colocada na prisão, onde o rei diz para eles não darem comida a ela, que fica desacreditada ao ouvir isso. Ele olha para ela e dá duas opções: ficar ali ou ser brinquedo dele. Após a abertura, a gente vê o rei em seu quarto tendo resolvido um problema de verba do reino e o seu mordomo o elogia pela rapidez em ter feito isso. Enquanto isso, na prisão, a Nikki tava com muita fome, então tava com dificuldade de se concentrar. Se concentrar pra quê? Pra usar sua magia de vento, mas ela consegue e quebra a grade da janela da prisão, escapando, entrando no quarto do rei e ficando por cima dele, dizendo que iria ensinar uma lição a ele. Mas ela acaba quase desmaiando de fome mais uma vez. Ele pergunta se ela cansou do showzinho e diz pra ela invocar a chuva logo pra ele, mas ela se levanta irritada e diz que invocar a chuva precisa de tempo e dedicação, pois é um ritual sagrado. Ele diz que se ela precisasse de algo, poderia preparar agora mesmo, mas ela explica que precisa de sentimentos e experiências. Não entendeu, né? Relaxa que eu explico. Ela fala que os sentimentos da pessoa atrás da chuva devem estar sincronizadas com aquelas da pessoa a fazendo, e termina dizendo que se ele quisesse ver a chuva, teria que mostrá-la a beleza desse mundo. A cena corta para um sonho onde o rei era criança e conversava com uma mulher que ele chamava de Sheila sobre a chuva. Pelo visto, os dois eram bem próximos pelo jeito que agiram, e de repente a Nikki acorda se perguntando se viu um sonho de outra pessoa. Em seguida, empregadas chegam em seu quarto e fazem ela vestir um vestido exuberante, tão exagerado que ela chega a reclamar com o rei, ignorando até a comida farta que estava ali na mesa. No entanto, ao olhar para o jardim, ela vê umas flores que ela gosta muito e fica fascinada em vê-las, porque só ali elas cresciam daquela cor. O rei olha para ela e pergunta por que ela estava agindo assim, sendo que não tem nada demais em flores, e ela fecha o rosto na hora. Ao olhar para ele, ela diz que ele controla o mundo, mas nem ao menos o observa, indo embora em seguida. Durante a noite, ela estava relaxando no telhado do castelo e se pergunta por que falou aquilo para ele. Ele aparece atrás dela perguntando o que ela fazia ali tarde da noite. Ela responde que estava vendo as estrelas. Ele diz que não tem nada demais nas estrelas, porém elas já foram mais brilhantes, deixando a Nikki com um pé atrás. Ele menciona a chuva e pergunta por que é necessário o usuário da chuva ter que ver a beleza do lugar onde está, e ela responde que eles pegam inspiração no clima, cenário e terra do país, fazem ajustes à melodia básica e adicionam uma rima, assim formando a música que invoca a chuva. Ele diz a ela que tem um jardim perto da Torre Norte que ela poderia dar uma olhada, e ela, sorrindo, diz pra ele ir junto. No dia seguinte, o anime mostra os dois passeando pelo jardim do castelo e se divertindo. Ao pararem um pouco, ela se pergunta por que o rei tinha os olhos tão vazios e tristes, e em seguida alguém escondido no mato atira uma flecha contra o rei, mas a Nikki se mete na frente, o salvando e leva a flechada no braço. A cena corta com um mordomo avisando o rei sobre a Nikki estar estável e fora de perigo, e ele, com cara de loucão das ideias, diz que o mundo é assim mesmo, cruel e injusto, e ele não vivia no mesmo mundo perfeito da Nikki. O mordomo imagina que o responsável foi alguma gangue rival, mas não tinha como provar. Mais uma vez, ela tem aquele sonho misterioso do rei criança com aquela mulher, e logo após acordar, ela pergunta se tinha acontecido algo com o rei, pois ele não veio vê-la. As empregadas dizem que graças à tentativa de assassinato, lei marcial foi declarada no reino, e o próprio rei estava interrogando bastante gente do reino para acabar de vez com a rebelião e as gangues rivais, e muitos foram tirados dos seus cargos, punidos e exilados. E ela diz que precisava parar o rei, pois senão haveria mais ressentimento pelo rei, porém ela é impedida pelo mordomo, que a avisa sobre a ordem do rei de mandá-la de volta ao reino da chuva. A cena corta com o general da marinha, sim, aquele que fez os planos de interceptar a Nikki em alto mar, brabo pelo rei ter o expulsado de seu posto. No entanto, alguns de seus homens dizem que já fizeram os preparativos para derrubar o rei do seu posto. A cena corta com a Nikki braba pelo rei ter mandado ela de volta para sua terra desse jeito, e o mordomo que estava na carruagem a escoltando pede desculpas pelo rei e revela que ele nunca foi muito bom em pedir ajuda. Ele conta sobre o passado do rei, onde sua mãe nasceu em uma classe mais baixa, então ele e a sua mãe sempre ficaram isolados no palácio, apenas confiando um no outro, e quando ele finalmente subiu ao poder, ele era tão bom em seu papel que conseguiu dominar o mundo.
mundo. No entanto, o mordomo fala que é como se tudo aquilo fosse uma distração para ele esquecer que sua mãe foi assassinada 3 anos atrás. E tentando confortá-la, o mordomo fala que mandar ela de volta pro Reino da Chuva só mostrava que o rei se importava com ela. De repente, a carruagem é parada por causa de um incêndio acontecendo. A Nikki sai correndo para ver melhor o que era e vê que o fogo vinha do castelo do rei. As cenas seguintes mostram o rei fugindo por uma passagem secreta e dizendo que eles eram ingênuos por botar fogo no castelo. É aí que a gente ouve a melodia da Nikki pela primeira vez, já que para apagar o fogo, ela canta chamando a chuva e todos do reino ficam impressionados, pois nunca tinham visto a chuva antes. O segundo episódio termina com o rei chorando enquanto se lembrava da sua mãe, pois eles sempre conversavam sobre a chuva na sua infância, revelando que a mulher que a Nikki via nos sonhos era realmente a mãe dele. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu adoraria continuar a história, mas eu tive muito pouco tempo para fazer esse vídeo, então tive que encurtar ele bastante. Mas claro, se você quiser a continuação da história, é só pedir aí nos comentários.